Oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. No vídeo de hoje é mais um sobre os livros que eu já li. E aí eu vou mostrar para vocês 2 livros de uma saga que eu li, né? Atualmente traduzidos foram apenas 5 deles, né? Mas é uma série, né, que são 12 livros, né, em inglês. E eu descobri também que o autor não fez só essa saga, ele usou de outros personagens também, né, que ele criou para outras 2 sagas, né, então são histórias diferentes, com outros personagens. E aí eu já havia lido, né, 3 livros dessa saga, quando eu descobri, né, que teria a continuação também. Então eu vou mostrar aqui para vocês antes de falar dos 2 livros que eu li. Então tem esse aqui, que é O Mistério do Relógio na Parede. Tem até um filme também que saiu, mas para quem leu o livro e assistiu o filme, viu que foram totalmente adaptações diferentes, né? O livro como o livro é bom, o filme como o filme é bom, porém são histórias completamente diferentes. Aí tem o 2 aqui, que é Um Vulto na Escuridão. Aí tem o 3, que é A Carta, a Bruxa e o Anel. E aí tem o 4, que é o Fantasma no Espelho. E o 5, que é A Vingança do Caça-Bruxas. E aí hoje a gente vai falar sobre esses 2 últimos aqui, né? O Fantasma no Espelho e A Vingança do Caça-Bruxas. E aí, só que vamos desde o princípio, né? Então, assim, o primeiro livro, né, O Mistério do Relógio na Parede, ele vai contar a história de um menino que ele perde os pais e ele tem que morar com o tio dele. Então, ele morava na Inglaterra e até então ele não sabia se ele tinha outros membros da família dele, né? Então, ele vai morar com o tio dele. E aí, o tio dele, ele é um bruxo, né? E ele pega e recebe o menino, né? A princípio, né? Não tem dúvidas se ele será capaz, né? Mas aí tem a vizinha dele, né, que ajuda a cuidar do menino. E o menino também vai se descobrir um aprendiz de feiticeiro. E aí ele, né, descobre esse mistério. Então, assim, tem um amigo dele que ele conhece na escola, né? Na nova escola dele, que desafia ele toda hora, né? E ele, né, sendo excluído, tenta de alguma forma, mas não consegue também cruzar ele com as outras crianças, né? E ele é uma pessoa que ele tem medo de tudo, né? Como para ele tudo é novo, né? Ele mudou da Inglaterra para Nova York, né? Nos Estados Unidos, né? E para ele tudo novo, né? A cidade que ele mora nova, Zambé. Então para ele tudo é novo, e a vizinha vem ajudar ele. E aí, como é tudo novo, né, da questão da magia, essas coisas tudo, ele vai descobrindo aos poucos, ele acaba ressuscitando, né, um carinha morto, né, que era um bruxo muito poderoso, que ficou do mal, né, e já tinha sido amigo do tio dele no passado, só que devido à maldade que ele fez, né, e até então ele ficou na época, né, achando que eles eram o culpado, ele e a amiga dele, né, eram culpados. Só que, como eu falei, né, tem um filme. E aí o filme vai contar a história da aventura totalmente diferente. Então, por exemplo, no livro, quem é ressuscitada é a esposa do carinha, né, que o carinha morreu e ela queria vingança. Então ela é ressuscitada, ela se muda para casa do vizinho, lá na casa mudar, então ela faz os vizinhos de uma determinada casa lá se mudarem, e ela vai para ela poder ficar de olho, né, nas coisas, tudo, só que ela é destruída, né. No filme mostra que ela se fingiu de morta, né, num acidente que aconteceu com o marido dela, então ela morre, anos depois ele morre, e aí ela se fingiu de morta para ficar espionando a família. Então ela se transformou numa vizinha lá e ficou, né, espionando o tio dele e a outra vizinha, que aí sabia do passado da vizinha também, que se sentia muito culpada, né, por um acidente que aconteceu com a filha dela.
E aí se transforma também do menino também, pra ir manipulando o menino, né? Pra ele conseguir, né, fazer magia pro esposo dela retornar à vida. E aí ele volta pra tentar se vingar, o casal juntos tentar se vingar. E aí eles queriam destruir o mundo através de um Big Bang. Então, no filme, o mistério do relógio seria um Big Bang, né? Que queriam fazer uma máquina do tempo para voltar para destruir toda a humanidade. E aí nesse daqui você vê que no livro a história é totalmente diferente. Né? No livro só a moça que volta e tem algumas coisas que são iguais, né? Então o menino mora com o tio dele, o menino perdeu os pais, o menino aprende a magia, né? Ele cria amizade com o menino e depois acaba a amizade, porque o menino fica com medo e começa a cometer bullying com ele. Até que ele conhece no final do filme uma nova menina, né? Uma amiguinha nova, que é a continuação das aventuras. Só que até então, onde a gente sabe, não vai ter, né? Como o filme não fez tanto sucesso, não terá a continuação. Então eles vivem essa grande aventura nesse primeiro livro, né? Aí no segundo livro, é um vulto na escuridão, o menino, né, já com amizade com a nova amiguinha e tudo, né, pra não ficar sofrendo mais violência na escola, ele descobre um medalhão antigo. E aí ele tenta usar esse medalhão de tudo quanto é jeito, né, para se tornar mais forte, né? Só que o medalhão acaba manipulando ele de uma forma que ele fica com medo. E aí depois ele não consegue mais se livrar do medalhão. Aí a amiga dele que se livra para ele, né? E tudo eles vivem uma grande aventura, né? Que é onde a vizinha dele, né? A vizinha do tio dele acaba perdendo os poderes dela, porque o cajado dela na batalha com o suposto espírito, né? Que aparece para se vingar também, né, da questão do medalhão, e ela vai contar toda a história do antepassado dele, né, e o menino vai aos poucos criando coragem, né, e participando mais das coisas da escola. Então, uma história bem interessante. Eu vou dar dando uma lida aqui que eu esqueci de ler para vocês. Qual o mistério no insistente tic-tac das paredes da mansão do assustador bruxo Wizard? Lewis, um esperto garoto de 10 anos, seu tio Jonathan, craque em magia, e a enxerida vizinha Sra. Zimmerman vão tentar desvendar este enigma em um mistério do relógio da parede. Primeiro volume das aventuras de Clovis Barnavelt. Aí aqui tem as críticas, né? Uma história de fantasmas com calafrios garantidos, da Publisher Weekly, e seus diálogos são ágeis, rápidos e certeiros. E ele monta cenas de suspense e de arrepiar. The New York Times Book Review. Então você vê que é uma história bem curtinha, né? Esse livro aqui tem umas 210 páginas, mais ou menos, e é dividido em 13 capítulos. Então assim, é uma história que rapidinho você consegue ler em dois dias, mais ou menos, você consegue ler um dia, dois. Aí tem outro aqui, ó. Lewis tem certeza que uma velha moeda que pertencia a seu bisavô é um amuleto mágico. Com o poder dela, ele poderá fazer tudo o que quiser, como, por exemplo, se tornar o valentão da escola. Mas assim que ele passa a usar a moeda num cordão em seu pescoço, coisas estranhas começam a acontecer. Cartas misteriosas surgem no meio da madrugada, um estranho vulto parece estar perseguindo. Será que o Lewis despertou uma força que está além do seu controle? Aí uma crítica, né? A narrativa eletrizante e o suspense bem elaborado mantém o ritmo da história. Booklist. E aí aqui no outro, né? A Carta, a Bruxa e o Anel, é o terceiro livro da aventura, vai contar a história da menina, da amiga dele, que vai com a vizinha, né? Pra vizinha do tio dele, né? A senhora Zimmerman, para uma fazenda, porque ela supostamente recebe uma carta falando que um primo dela faleceu e tinha deixado a fazenda com tudo dentro para ela de herança, né? E aí ela vai atrás e reencontra uma inimiga, né? E aí a moça deve tentar de tudo querer destruir ela, e aí elas são sequestradas, e ela conhece uma nova amiga que ajuda ela a tentar encontrar essa vizinha sequestrada, e elas passam por uma grande aventura. E aí a menina só vai viajar também porque ela fica brava porque o amigo vai para um acampamento só de meninos, né, passar as férias,
É uma aventura bem eletrizante de ver como tudo aconteceu, né? Aí eu vou dar um trecho aqui pra vocês, ó. Rose está chateada porque seu melhor amigo, Lovis Barnavalt, vai passar todo o verão no acampamento só para meninos. O que Rose não esperava é que a senhora Zimmermann tivesse um plano para alegrá-la. Tudo começa quando a simpática pinceira recebe uma carta avisando que herdar uma fazenda abandonada e um suposto anel mágico. Ela convida Rose a acompanhá-la até lá, mas quando elas chegam, coisas muito estranhas começam a acontecer. E as duas acabam se metendo numa aventura de arrepiar. Aí a crítica, um final bem elaborado e memorável para uma excelente trilogia. Publisher Record. Então é para perceber, né, a terceira história da saga dessas 3 histórias aqui, né? Então os 3 primeiros livros são uma trilogia mesmo, né? Que vai contar como tudo começou, o menino já desenvolvendo um pouco da magia dele, sabendo um pouco do passado, e a amiga dele também, né? Querendo saber um pouco da história da vizinha, né? Porque tanta coisa acontece, né? Do nada, assim. E aí os outros 2 já são da mesma história, né, com os mesmos personagens, mas com temáticas diferentes. Então, o Fantasma no Espelho mesmo, ele vai contar a história, né, do passado. Então, assim, as duas, elas vão para uma viagem, né, porque o Lois e o tio dele, Jonathan, eles vão viajar, né, para Londres, né, para ele saber da família do rapaz e tudo, né, o tio dele mostrar para ele. E um primo antigo, e vivem uma aventura lá. E elas também pegam e vão, né? Porque a vizinha, a senhora Zimmermann, vive recebendo sonhos da feiticeira que a ensinou magia, né? Falando que ela tinha que voltar pro princípio para mudar alguma coisa lá na história. E aí elas vão para a cidade, né? Para tentar descobrir o que aconteceu. Só que tudo fica mudado, porque elas voltam para o passado, né? E vê tudo diferente, né? A cidade com outro nome, né? Então é uma história bem interessante, aventura bem instigante. É quando elas voltam, né, para tentar recuperar a magia dela. Aí eu vou dar aqui para vocês, ó. Rose fica animadíssima quando seus pais permitem que viaje por 2 semanas com a senhora Zimmermann, que, como os fãs das aventuras de Lois Barnavalt já sabem, é uma bruxa muito gente boa. Rose não duvida de que será uma aventura perigosa, mas não tem ideia do quanto até atravessarem um túnel na estrada e irem parar no meio de uma nevasca do ano de 1828. A senhora Zimmermann voltará no tempo para reconquistar seus poderes mágicos, mas o que ninguém esperava, principalmente Rose, era que ela perdesse a memória, deixando as duas presas no passado. Aí a crítica, uma trama bem montada, detalhes curiosos e suspense de tirar o fôlego tornam O Fantasma no Espelho um dos melhores livros de Bellares. Booklist. Então você vê, né, que elas vão pro passado e a moça começa a perder a memória graças a um pedaço de espelho, né, um espelho mágico, que até então depois eles descobrem que só fez ela perder a memória por causa da maldade, né? De jogado uma maldição lá no espelho. E aí eles descobrem que vários espelhos ficaram assim, que várias pessoas ficaram doentes, que um inocente iria pagar por uma situação que não havia cometido, né? Afinal, estava sendo acusado de fazer bruxarias malignas e não era ele que era o culpado. Né? Então é uma história bem legal de vocês lerem, e aí como eu falei, né? Os livros eles são bem curtinhos, né? Tem de 12 a 13 capítulos, né? Não passa de 200 páginas, é por volta sempre de 200 páginas, 200 e poucas páginas, mas é bem curtinho, vocês conseguem ver aqui, é bem curtinho, né? De você ler rapidinho o livro, em dois dias no máximo você consegue ler. E aí o outro aqui, né? A Vingança do Caça-Bruxas, como eu falei,